Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que aí acompanha o nosso canal, ou para você que está chegando agora. Nós estamos aí nessa maratona de leitura proverbial, de 31 dias, ou seja, nós estamos lendo os 31 provérbios, gravando esses 31 provérbios, principalmente para buscar a aplicabilidade dele. Ou seja, nós já temos uma rotina, que eu sempre falo, não comece seu dia antes de ler a palavra de Deus. E um dos livros mais maravilhosos que nós encontramos, que ajuda, não é só um mandado de Deus para nossas vidas, mas é algo que muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, é o livro de Provérbios. Então, você tem 31 capítulos, ou seja, você pode ler um por dia e aplicar esse um por dia, meditar no dia sobre os ensinamentos que Deus faz através da boca de Salomão. Hoje é dia 24 e nós vamos ler Provérbios capítulo 24. Como de costume, naquela liturgia que a gente faz, a gente primeiro lê todo o capítulo e depois a gente vai pontuar os versículos mais aplicáveis, da qual a gente pode utilizar isso na hora, na nossa vida, Ou seja, nós vamos se debruçar sobre os versículos que nos trazem uma aplicabilidade instantânea na nossa vida e, consequentemente, grandes mudanças aí extraordinárias, ok? Então vamos lá, vamos ler aí o Provérbios capítulo 24. Acompanhe a leitura. Não tenha invejas dos homens malignos, nem deseje estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam a malícia. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. A sabedoria é demasiadamente alta para o tolo, na porta não abrirá sua boca. Aquele que cuida em fazer mal, chamá-lo-ão de pessoa danosa. O pensamento do tolo é pecado, e abominável aos homens é o escarnecedor. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele o homem conforme a sua obra? Coma mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se a achares, haverá galardão para ti, e não será cortada a tua esperança. Não armes ciladas contra a habitação do justo. Ó ímpio, nem assoles o seu lugar de repouso, porque 7 vezes cairá o justo, e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que, vendo o Senhor, seja isto mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha invejas dos ímpios, porque o homem maligno não terá galardão, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te ponhas com o que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua destruição, e a ruína de ambos, quem o sabe? Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito à pessoa no julgamento não é bom. O que disser ao ímpio? Justo és. O povo o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que repreenderem, haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Beijados são os lábios do que responde com palavras retas. Prepara de fora a tua obra, e aparelha-a no campo, e então edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, e não enganes com os teus lábios. Não digas, com ele me fez assim, como ele me fez assim, assim o farei eu a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra.
Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem, falto de entendimento, eis que estava toda cheia de cardos e sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tenho visto? O guardei no coração e vendo-o percebi a instrução, ou melhor, recebi a instrução. Um pouco a dormir, um pouco para cochilar, um pouco deitado de mãos cruzadas, para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo e a tua necessidade como um homem armado. Meu Deus do céu, olha que... Gente, olha, eu fico imaginando você sentado diante do trono de Salomão, e Salomão recitando isso, Salomão falando isso, fala assim, ó, escreve. Eu imagino o escriba escrevendo isso, e Salomão falando assim, ó, escreve assim, 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 assado, tal. Eu acho que o escriba falava assim, meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa, da onde sai tanta informação assim, da onde sai tanto conselho bom, da onde sai tanto conhecimento assim. Eu imagino como os escribas naquela época ficavam ao ouvir essas coisas e ter que escrever essas coisas maravilhosas. Então vamos meditar agora naquilo que é prático, vamos para a parte prática então? Vamos lá? O primeiro versículo está falando assim, ó, não tenha inveja de homens malignos, ou seja, não tenha desgosto de ver a felicidade de gente ruim, de gente maligna. Às vezes a pessoa está ali, ela está ganhando, ela está vendo, está tendo uma vida, mas é uma vida com base na malignidade, nas coisas ruins. Então não tenha inveja. Às vezes sabe o que acontece? O que te faz ter inveja é ver, é os teus olhos que te causam inveja. Então para de ver essas coisas. A palavra de Deus vai dizer que os nossos olhos são a luz do nosso corpo, é o que ilumina o nosso corpo. Ou seja, é como janelas. Os nossos olhos são como janelas da nossa mente. Quando você abre a janela da sua casa, o que geralmente acontece de dia, né? A luz do sol entra, ilumina, ok? Então, dependendo das coisas que você vê, das coisas que você observa, você vai iluminar ou vai escurecer a tua vida. Então assim, ó, use os teus olhos, o teu aparelho visual para ver coisas boas, para ver coisas assim que te gerem alegria, não inveja. Se é o Facebook, se é as redes sociais, se isso está te causando esse sentimento, sai fora, deleta a conta, para de visitar. Se isso está fazendo mal para você, sai fora disso aí. Porque a inveja, Salomão vai dizer também que é podridão nos ossos. Sabe? Então faça de tudo para ter uma vida feliz. Deus vai usar a boca de Salomão para dizer que viver triste é morrer aos poucos. Então assim, ó, não morra aos poucos. Não morra aos poucos, ok? Vamos lá. Versículo 3, ele vai dizer o seguinte: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Ou seja, como construir uma casa? Como é que eu construo uma casa? Como é que eu vou construir uma casa? Eu tenho que usar de sabedoria para construir. Agora, só construir é necessário? Não. Eu vou precisar estabelecer essa casa, dar estrutura para essa casa. E o que é que dá estrutura? É o entendimento. Você percebe que a sabedoria e o entendimento são as coisas mais cruciais para a vida de alguém? São as coisas mais importantes que uma pessoa precisa, principalmente para a edificação de uma casa. Então não adianta você só ter uma casa, ter dinheiro para construir uma casa. Se você não tiver sabedoria e entendimento, isso vai ser destruído, isso vai acabar. É onde entra a separação, onde entra a discórdia, onde entra, sabe, uma série de problemas dentro da casa, dentro do casamento, e aí aquilo se desaba. Entendeu? Versículo 5 vai dizer o seguinte: o homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a sua força. Ou seja, a força de um homem está na sabedoria. Não está lá é bom você ir para a academia, malhar, puxar ferro, mas a verdadeira força de um homem não está nos seus músculos. A verdadeira força de um homem está na sabedoria que ele adquire, nos conhecimentos que ele adquire, coloca em prática, e isso transforma-se em sabedoria. Essa é a força do homem, ok? Versículo 6 vai dizer o seguinte: com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Olha que coisa mais linda, mais maravilhosa. Conselhos prudentes, ou seja, qualquer conselho? Não. Conselhos prudentes se faz a guerra. É com conselhos prudentes que se faz a guerra. Tem a multidão de conselheiros. Olha que coisa importante. Olha que coisa importante que Salomão diz aqui.
Entendeu? Ninguém nasceu sabendo de nada. Não é vergonhoso você pedir conselho para as pessoas. Agora, o importante os conselhos eles precisam ser prudentes. Porque senão, né, não adianta nada. Ok? Versículo 10, a gente vai ver o seguinte. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. E o que Deus está falando aqui? Né? Em outras palavras, né? Seja forte nos dias da angústia. Hoje é um dia de angústia. Você está angustiado hoje? Cara, hoje é que você tem que ser forte. Não é amanhã, não é depois. A angústia tomou conta do seu coração? Opa, então é hoje que você tem que levantar a cabeça e ser forte. É na angústia. Salomão está dizendo aqui, ó, Deus está usando a boca de Salomão para dizer o seguinte: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Ou seja, o dia que eu tenho que me mostrar mais forte é no dia da angústia. Então seja forte. O dia de uma angústia é o dia que você tem que ser mais forte. É o dia que você tem que ser mais forte, é no dia de angústia. Deu para compreender o que a palavra de Deus diz? Né? Versículo 11 e 12, eles vão dizer o seguinte, ó: se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte e os que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que eu não sabemos, eu não sei de nada, porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Ou seja, você acha que Deus não vai considerar isso? Você acha que Deus que atenta para a nossa alma, Ele não vai considerar isso? Ele não vai saber disso? E Ele não vai dar conforme cada um a sua obra, cada um o que faz e o que não faz? Ou seja, a omissão de socorro, aqui está falando sobre a omissão de socorro. Se você não ajudar alguém, que você está vendo que ela está sendo levada para a morte, está sendo levada para a matança, está querendo se suicidar, o diabo está tentando destruir a vida dela. Se você falar assim, ó, não tenho nada a ver com isso, isso é problema deles, isso é problema dele, isso é problema dela. Cara, olha só o que a palavra de Deus fala aqui. Olha só. Você acha que Deus não pondera? Deus não conhece os corações? Deus não está vendo a alma dessas pessoas? Deus vai pagar cada um conforme a sua obra. A sua obra. A pessoa está te pedindo socorro. Você vira para a pessoa, você está vendo que o casamento dela vai acabar. Você está vendo que a família dela está se acabando. Estão sendo levados para matança. Satanás veio para roubar, matar e destruir. A pessoa está sendo levada para a morte. A pessoa está sendo levada para a destruição. E você vira e diz assim, ó, eu não estou sabendo de nada, eu não quero saber, briga de marido e mulher, ninguém mete colher, eles que se resolvam, tô nem aí, tal. Olha só, você acha que Deus não considera? Você acha que Deus não conhece o coração das pessoas? Você acha que Deus não atenta para essas almas? Você acha que Deus não vai pagar cada um conforme a sua obra? Então tome cuidado. Porque a omissão de socorro é uma coisa que Deus vai julgar. E não vai ser aqui mesmo, vai ser aqui na terra. Vai ser aqui. Deus dá conforme cada um faz a sua obra e deixa de fazer também. Porque até a omissão de socorro, Deus também julga. Tá? Versículo 13, Deus está falando aqui coisas sobre dieta, sobre saúde. Incentivando o homem a comer mel, né? Ó, coma mel, meu filho, porque é bom, o favo de mel é doce ao paladar. E ele até ainda, ele conjectura e ele fala assim, ó, assim como será para a tua alma o conhecimento da sabedoria, né? Ou seja, se achares, haverá galardão para ti e não será cortada a tua esperança. Ou seja, alimente a sua alma com conhecimento, com sabedoria, é o que nós aprendemos aqui, é o que Deus nos ensina. Esteja sempre lendo a palavra de Deus, depois leia sempre bons livros, né? Porque é importante você primeiro ler a palavra de Deus, né? Eu tenho uma liturgia de que assim, ó, eu não leio nada, eu não me dedico à leitura de nenhuma outra leitura secular antes de ler a Bíblia no dia. Por quê? Porque eu preciso absorver primeiro a palavra de Deus, para que quando eu for ler alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, eu possa cancelar aquilo. Então, há livros, há best-seller, há livros muito bons, que tem muita coisa para ensinar. Mas, às vezes, entra em contradição com algumas coisas. Às vezes, as pessoas, né, quem não tropeça em palavras? Então, imagina, pessoas tropeçam em palavras, então, com certeza, elas vão tropeçar também no que escrevem. E tem muita gente tropeçando no que escreve. Ou seja, tem muita gente que escreve muito bons livros, mas dentro daquele livro, às vezes tem coisas que não são compatíveis com a palavra de Deus. Então por isso que é importante você sempre ler a palavra de Deus, meditar primeiro na palavra de Deus, antes de poder trabalhar em cima de qualquer outra literatura, de autoajuda ou de que seja qual for. Entendeu?
Então assim, você vai lendo, vai lendo. Tem coisas que tem sentido? Tem coisas que são importantes? Tem, mas tem coisas que estão totalmente fora da palavra de Deus. E isso nós temos o quê? Que esquivar disso. A gente tem que sair fora disso, ok? Versículo 15 e 16 vai dizer o seguinte, ó. Não arme ciladas contra a habitação do justo, ó ímpio. Ou seja, Deus está falando isso para os ímpios, não é para nós. É para aqueles que cometem impiedades. Nem assoles o seu lugar de repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. O que Deus está falando aqui? Que justos também caem em ciladas. Olha só. Deus está falando aqui que os justos caem em ciladas e são assolados. Você está vendo? Você leu aqui, eu vou ler de novo. Ó. Não arme ciladas contra a habitação do justo, ó ímpio. Nem assoles o seu lugar de repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. O que você entende aqui? O que está aqui, ó, dentro do sentido etimológico das palavras e da hermenêutica da frase, das palavras? Que o justo cai em cilada e eles são assolados. Ou seja, mesmo você sendo justo, mesmo você sendo ali e tal, né, sendo uma pessoa que busca a justiça, cara, você vai cair em ciladas, você vai ser assolado. Só que é o seguinte, Deus está falando aqui que se necessário você pode se levantar, cara, por 7 vezes. O número 7 é o número da perfeição. Quando Deus usa o número 7 para falar, Deus está falando sobre a questão da perfeição. Ou seja, por 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Ou seja, a gente pode até cair com ciladas, entendeu? Com assolações que as pessoas nos provocam, mas nós nos levantamos. Se você for justo, e olha só, é o justo, não é qualquer um. Se você for justo, ainda que você caia, você vai se levantar, cara. É isso que Deus está falando aqui com muito poder e autoridade, usando a boca de Salomão. Seja justo, porque ainda que você caia por ciladas, que são armadas ciladas contra você, sabe? Que pessoas que ficam ali, ó, sondando, assolando o seu lugar de repouso, assolando a sua casa. Pessoas que vão na sua casa para te assolar. Pessoas que vão na sua casa para poder tirar sua paz. Fique tranquilo. Por mais que você caia, você vai se levantar. Por mais que você perca seu emprego, por mais que você perca a sua empresa, por mais que você perca coisas de valor, por mais que você perca a sua casa, sua habitação, ou sabe, por 7 vezes, Deus vai te levantar 7 vezes se necessário. É isso que está sendo falado aqui. É isso que está sendo dito aqui, ok? Então vamos lá. Versículo 21 e 22 está dizendo o seguinte: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não ponhas com o que se buscam mudanças, porque de repente se levantará a destruição e a ruína de ambos, quem o sabe? O que Deus está usando a boca de Salomão para dizer aqui? E o próprio Salomão diz: tema a Deus, ao rei, e não se envolva com o que buscam mudanças. Tem muita gente que gosta de motim, tem muita gente que gosta, sabe, de fazer em confusão, de fazer coisas, de ir contra as potestades, de ir contra aquelas instituições que Deus coloca para governar as coisas. É gente que vai contra presidentes, tem gente que vai contra políticos, tem gente que vai contra tudo e contra todos. E é isso que Salomão está falando aqui, ó, tema ao Senhor, meu filho, tema ao rei, que naquela época era como se fosse o presidente, era a autoridade máxima, não havia a divisão dos 3 poderes, né? Não havia essa questão, era só o rei, era Deus e o rei. Então o rei está falando aqui, né? O rei Salomão está dizendo aqui, ó, tema Deus, tema o rei, porque e não te ponhas, não se coloque junto com as pessoas que querem mudanças, que querem mudar tudo, que querem fazer, querem contra o rei, querem contra Deus, querem contra o rei, porque de repente se levantará a destruição dessas pessoas, entendeu? Para os nossos dias atuais isso serve. É muita gente querendo se levantar, é muita gente querendo, desrespeitando autoridades, entendeu? E de repente a destruição se levanta contra essas pessoas, tá? Versículo 26 vai dizer o seguinte: beijados são os lábios do que responde com palavras retas. Olha só, o beijo é a coisa mais íntima, é a coisa mais sentimental que existe entre um homem e uma mulher. E aqui eu quero colocar como que? Como dentro de um relacionamento de um homem e uma mulher, sim. Seja reto,
que as suas palavras sejam lábios, sejam palavras retas usadas pelos seus lábios. Porque você será uma pessoa beijada, né? Você será uma pessoa que as pessoas terão muito carinho por você, entendeu? As pessoas terão carinho por você, e a pessoa que pode beijar os seus lábios, essa beijará com muito prazer, porque suas palavras são retas. Então seja reto no seu relacionamento. Eu quero colocar esse versículo aqui, ó, aplicável a pessoas casadas, né? A casal de namorados, noivos que podem se beijar, até então podem pelo menos se beijar. Então assim, ó, seja reto. O que é reto? Reto é aquilo que não é tortuoso. Reto é aquilo que não é torto. Então seja reto nas suas palavras, seja reto, que os seus lábios serão beijados, ok? Vamos lá para o versículo 27, diz assim, ó: prepara de fora a tua obra, aparelha no campo e então edifica a sua casa. Estamos falando aqui de construção, né? Salomão está falando aqui de construção de casa. Como é que constrói uma casa? Primeiro se prepara fora a obra. Ou seja, primeiro você vai comprar os tijolos, primeiro você vai comprar todo o material. Se você não vai colocar lá no local onde vai construir, vai comprando na casa de materiais de construção, depois você tira tudo de uma vez, ou vai tirando tudo aos poucos. Ou seja, aparelha no campo e então edifica a sua casa. Ou seja, você não vai comprando, você não vai começar. Aqui Salomão está dizendo o seguinte, ó: você precisa construir uma casa, certo? Ele já falou em capítulos anteriores o seguinte, ou vai falar em capítulos posteriores, que você não pode iniciar uma família sem antes ter uma casa, ter uma fazenda e ter condições de sustentar você e essa casa e essa família que você quer estabelecer. E aqui ele está falando nessa parte o seguinte: como é que constrói uma casa? Você vai lá e faz dívida lá e começa a trabalhar e começa a construir? Não. Primeiro você ajunta todo o dinheiro. Primeiro você prepara. Está aqui, ó. Primeiro prepara de fora a tua obra. Né? Então, qual que é a obra? A obra, metade da obra? Não, a obra é completa. Então, primeiro você prepara todo o material, tudo que você vai gastar para construir a casa. Depois você coloca isso tudo no campo e então começa a edificar a sua casa. Mudou um pouco as coisas, a logística, né, de materiais de construção hoje. Hoje, se você quiser, você pode ir numa casa de materiais de construção séria, de muitos anos de mercado, e ali você vai comprando aos poucos todo o material que você vai utilizar, né? Depois que você comprou tudo, e você tem a opção deles irem gradativamente mandando esse material para onde está o terreno, aí você começa a sua obra. Só que vamos lá, mas não é eu que vou construir. Então quanto que vai custar então para você construir a casa? Vai custar aí uns 60 mil reais, uns 30 mil reais. Então beleza. Então ajunta primeiro esse dinheiro. Ou seja, uma vez que você tem todo esse material preparado, você tem todos os recursos preparados, e você já tem o dinheiro da mão de obra para se levantar essa casa, então aí você edifica a sua casa. É isso que Salomão está falando sobre a questão da edificação, de como edifica, como é que faz as coisas. Segue essas dicas que você não vai andar para trás. Segue essas dicas de Deus, que Deus dá através da boca de Salomão, que a tua vida vai ser uma coisa mais certa do mundo. Vai ser a coisa mais certa do mundo. Ok? Maravilha. Vamos lá, continuando então. Versículo 29 vai dizer o seguinte: não digas, como ele me fez a mim, assim o farei eu a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. É o que Deus está falando. Ele fala assim, não digas, como ele me fez a mim, assim o farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Ou seja, Deus, ele vai pagar cada um segundo o que faz. Então se ele te fez mal, se ele fez uma coisa ruim para você, não fala assim, ele está me tratando assim, pois eu vou tratar ele desse jeito. O que Deus está falando aqui, ó, aqui não há equilíbrio, tá? Aqui não há equilíbrio. Aqui Deus está falando o seguinte, aqui quando existe essa questão de maldade, nós não podemos ser equilibrados nesse momento, tá? Nós não podemos dizer assim, bom, se ele está me dando 5 socos, eu vou dar 5 socos nele. Geralmente é o contrário, né? Ele me deu um soco, pois eu vou dar 2 nele, né? Não é assim que a gente faz? Né? O velho homem, ele me deu um soco, pois eu vou dar 2 socos nele. Aqui não está falando nem para você ser equilibrado, assim, ele me deu um soco, vou dar um soco nele também. Não, não é nem para isso. É isso que Salomão está falando, ó. Como ele me fez a mim, assim eu farei eu a ele. Pelo contrário, nós não podemos, se a gente recebeu o mal, se a gente recebeu o mau agrado, o que Deus fala lá sobre a questão dos inimigos? Que nós temos
que fazer ao contrário. Nós temos que amar os nossos inimigos. Agora, a pessoa te fez o mal, fica tranquilo, não se mexa. Deus vai pagar cada um segundo a sua obra. Deus pagará segundo a sua obra. Tá? Então, se a pessoa te fez mal, a pessoa está fazendo mal para você, fica tranquilo, fique tranquilo. Não devolva na mesma intensidade. Se a pessoa te fez mal, não responda na mesma maldade, tá? Fica tranquilo, Deus há de pagar cada um segundo a sua obra, ok? E no versículo 34, 30 ao 34, a gente vai ver um contexto diferenciado. O que a gente vai ver aqui, ó? Salomão vai contar uma história aqui. Ele está contando assim, ó: eu passei por um campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem, falto de entendimento, e eis que estava toda cheia de cardos, a sua superfície coberta de urtiga, o seu muro de pedra estava derrubado. O que eu tenho visto? O guardei no coração, e vendo-o, recebi uma instrução. Ou seja, ele está falando aqui, ó, eu vi isso. Eu guardei isso no meu coração, e eu vendo tudo aquilo, eu recebi, né? Eu recebi de Deus uma instrução de tudo isso que eu vi. O cara dorme um pouco, o cara cochila mais um outro, é um pouco deitado, um pouco de mão cruzada, um pouco para dormir. E é desse jeito que vem a pobreza, como um vagabundo, sabe? Como um homem armado. Ou seja, Salomão está falando aqui, Deus está falando aqui pela boca de Salomão o seguinte: o sucesso está relacionado ao trabalho, à ausência de preguiça. Não adianta você olhar para aquela pessoa e falar assim: puxa vida, eu estou aqui na igreja, eu faço, aconteça, eu leio a palavra de Deus, eu obedeço, eu oro, eu jejuo, eu faço isso, mas eu não consigo nada, as coisas parecem que não dão certo para mim. Cara, será que você está fazendo a coisa do jeito certo? Será que você está trabalhando o tempo suficiente para conquistar alguma coisa? Será que você está investindo tempo suficiente? Será que você está investindo tempo suficiente em sabedoria, em informação, em conhecimento, em absorver coisas importantes? Será que você não está usando seu tempo de vida com coisas fúteis? Porque todo o livro de Provérbios, Deus vai usar a boca de Salomão para falar sobre a questão do trabalho, para falar sobre a questão da preguiça, sobre falar dos efeitos da preguiça, do preguiçoso. E nós vamos entender o contexto de que toda a palavra do Senhor está ratificando que o sucesso, a riqueza, está relacionada à ausência de preguiça e à busca por conhecimento, sabedoria e informação. E é isso que Salomão está falando aqui. A pessoa só vive dormir, só pensa em cochilar, só pensa em ficar deitado, ficar de mãos cruzadas. Cara, não vai. É princípio lá do Jardim do Éden. No suor do teu rosto comerás. Então não existe sucesso. Aí o que eu aprendo aqui? É aquilo que os grandes best-sellers já escreveram e por isso que vendem. Não existe sucesso para quem dorme até tarde. Tem um livro que vai chamar O Milagre da Manhã. É coisa linda, maravilhosa. Eu te indico de você ler esse livro. O sucesso não é para aqueles que dormem até tarde. O sucesso não é para aqueles que ficam dormindo. Salomão ele vai escrever o seguinte, a qual Deus o ensinou. Ele falou assim: não ames o sono para que não te empobreça. Abra os teus olhos e te fartará de pão. Olha só. Então assim, olha, tá mais do que claro. A gente às vezes compra livros lá, o segredo do sucesso, o segredo não sei o que, tudo é o segredo, tudo é segredo. Parece que a palavra segredo gera interesse, né? Então por isso que eles colocam lá o segredo, para gerar interesse nas pessoas. Mas tá lá, o segredo de como ganhar dinheiro, o segredo do trabalho, o segredo de não sei o que, e vendem muitos e muitos livros. E aí você vai ver o conteúdo desses livros, e você começa a ler a Bíblia e você fala assim: caramba, meu, aquilo que eu li nesse livro está aqui em Provérbios. Ou seja, a maioria dos grandes best-sellers por aí são plágios de Provérbios. Totalmente plágios de Provérbios. Ou seja, coisas que Deus já falou, Deus já disse através da boca de Salomão. E o que eu aprendo aqui? Meu, dorme pouco. Sabe? Dorme pouco. Não fica cochilando no tempo. Não fica deitado. Vai estudar, ouve. Não perca um minuto da sua vida. Sempre esteja absorvendo conhecimento, sabedoria. É dessa maneira que nós temos que viver, buscando sempre, todo momento, sabedoria, conhecimento. Porque o sucesso está relacionado a isso. O sucesso está relacionado a você buscar sabedoria, buscar conhecimento, absorver o máximo possível de informações.
Porque é o conhecimento que nos muda, é o conhecimento que muda a nossa vida. E tá aqui, ó, Salomão falando isso. Deus usando a boca de Salomão para falar isso. Não dorme, trabalhe, seja diligente, faça as coisas bem feitas, que o sucesso virá naturalmente para sua vida. É lindo, cara. Você lê, olha, Provérbios é coisa maravilhosa. Sabe, o Provérbios, livro de Provérbios, livro de Eclesiastes, são livros para você ler e aplicar na sua vida. São livros para que você venha ler e colocar em prática tudo aquilo que Deus quer para a sua vida, porque Deus quer que você seja feliz. Não é só no céu que Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você seja feliz aqui na terra também. Mas para você ser feliz aqui na terra, você precisa obedecer o que Deus fez para você aqui na terra. A Bíblia é um livro para o planeta Terra. A Bíblia é o livro para você aqui, corpo humano, planeta Terra. A Bíblia é a direção de Deus para a sua vida neste planeta, no planeta Terra. Então se você aplicar, se você ler e aplicar todo o conhecimento que há nesse livro, não tenha dúvida que a sua vida será transformada e a vida das pessoas ao seu redor também será muito transformada, ok? Essas são as riquezas do capítulo 24 de Provérbios. E eu gostaria que você, agora, depois que você ouviu, que você meditasse, que você buscasse agora aplicar tudo isso na sua vida. Porque se você conseguir fazer isso, a sua vida vai mudar, o seu presente vai mudar, o seu futuro vai mudar e você vai ser uma pessoa de muito sucesso. Uma pessoa muito realizada, e é isso que eu espero para você, para sua vida. E eu digo para você, compartilhe, tá? Compartilhe essa palestra, seja um assinante, inscreva-se no canal, dê o seu joinha, participe também. Se ficou algum versículo aqui que você tem mais informações para agregar, coloque aqui nos comentários, entre nos comentários, fala, olha, Juarez, aqui também o versículo tal, fala sobre isso, ou seja, agregue mais valor a esse conteúdo, tá? Participe, agregue valor ao conteúdo, que isso vai ser uma bênção para a sua vida, para as nossas vidas, e a gente vai se enriquecer muito com a palavra de Deus, ok? Um grande abraço e continue com Deus por aí.